Olá, eu sou Solange Alvada Binhã, eu sou guinense de origem, nasci em Bissau em 1980, onde eu vivi até os 17 anos, ou seja, até 1998. Tenho 43 anos, vivo em Portugal desde essa altura e entrei em Portugal com o estatuto de refugiada. Eu saí da Guiné devido à situação de conflito militar que aconteceu em 1998, portanto no dia 7 de junho deste ano. A minha saída da Guiné foi, como de muitas pessoas, uma saída que não foi preparada, uma saída repentina, uma fuga, na verdade, para proteger a nossa vida e defendermos-nos daquilo que poderia ser uma situação grave para nós, que não foi que nós tivemos a oportunidade de sair, mas tornou-se uma situação grave, perigosa para muitas pessoas que ficaram em Bissau ou na Guiné e infelizmente sabemos o que é que aconteceu. Muitas pessoas acabaram por perder a vida devido a esse acontecimento trágico, esse acontecimento que foi algo que marcou de forma negativa a nossa história mais recente. Eu saí da Guiné no dia em que soube que havia um conflito militar na Guiné. Foi no dia em que eu saí da minha casa e não pude voltar. Saí da minha casa, dirigi-me à casa de uns amigos e fui informada, por acaso, por um amigo nesse percurso de que havia um conflito militar, de que havia problemas no país e se eu, por acaso, tinha ou não conhecimento. Na verdade, eu não tinha conhecimento de nada. Acordei num domingo normal, como tantos outros, e para mim era só mais um dia. Eu vivia, portanto, na capital, no centro, relativamente próximo ao Palácio da República, no prédio do Ministério dos Transportes, e eu dirigi-me à casa dos amigos, próximo do Palácio da República, junto ao UDIB, que penso que ainda existe, e quando lá cheguei é que eu me apercebi de que realmente alguma coisa muito estranha se estava a passar, uma vez que eu comecei a ver nas proximidades do Palácio da República alguma movimentação diferente, movimentação dos militares, que viemos a saber depois, na altura, que eram militares senegaleses que já se encontravam no país. Esses militares estavam armados na rua, algo que não era habitual, algo que não acontecia nos dias normais em Bissau. Dirigi-me à casa desses amigos e foi onde eu fiquei nos dias seguintes. Ficamos todos agarrados ao rádio, à informação que passava a toda a hora sobre a situação que se estava a passar no país. Portanto, houve problemas a nível político e militar e esse problema refletiu-se obviamente na vida do povo guinense, das pessoas que estavam a viver na Guiné naquela altura. Passados uns dias soubemos que havia um barco que estava a chegar a Bissau, Ponta de Sagres. Portanto eu saí no primeiro barco que atracou em Bissau para trazer, neste caso para Portugal, alguns portugueses e alguns residentes também que estavam em Bissau. Alguns, digo, porque não era possível trazer todos no mesmo barco e também não era vontade de toda a gente sair de Bissau. Uma vez que a minha mãe já vivia em Portugal, eu tomei a decisão de que, de facto, o mais seguro para mim seria sair de Bissau. Chegamos ao cais, dirigimos ao cais, chegamos ao cais e era realmente um momento muito confuso. Havia pessoas em todo o lado, de várias zonas de Bissau, que tiveram essa informação e que também dirigiram-se a esse local com o objetivo de sair de Bissau, se houvesse essa possibilidade. E eu tive essa possibilidade no meio daquela confusão, sem documentos, sem nada, não tinha nenhum tipo de identificação, nenhum documento. Levava a roupa do corpo. Foi dessa forma que eu saí de Bissau, rumo ao Senegal. Nós tivemos cerca de 24 horas, se não me falha a memória, durante a viagem até o Senegal. Essa viagem foi relativamente tranquila, encontramos amigos, colegas da escola, alguns familiares dentro desse barco.
aliás, a pessoa que me deu acesso a esse barco, quero mencionar aqui, o senhor Mário Mendonça, falecido senhor Mário Mendonça, qual sou muito grata, que era uma pessoa muito próxima da minha mãe, um grande amigo da minha mãe, e também permitiu-me entrar nesse barco para sair de Bissau. Nós fomos para o Dakar, estivemos lá em Dakar, fomos recebidos, muito bem recebidos pela população. Devo dizer, os senegaleses foram 5 estrelas connosco, foram muito amáveis, foram muito hospitaleiros connosco, e aquele período que passei em Dakar, cerca de um mês, foi um momento que até me fez bem emocionalmente, mentalmente, porque de facto nós fomos muito bem recebidos. Estive durante um tempo no campo de refugiados, depois saímos de lá, fomos ficar numa residencial durante algum tempo, e a minha mãe, tal como a maior parte dos familiares que tinham alguns membros da sua família fora de Bissau, foram se informando através da Embaixada da Guiné-Bissau em diferentes países, neste caso Senegal e Cabo Verde também, do paradeiro dos seus familiares. Foi assim que a minha mãe soube que eu, com apenas 17 anos, estava no Senegal, estava em Dakar, saída de Guiné de forma dramática, como eu saí, eu e todas as pessoas que vieram nesse mesmo barco comigo. Depois tratamos, a minha mãe e as entidades competentes trataram da documentação, de tudo que era necessário para que eu pudesse sair do Senegal e então viesse ter com a minha mãe aqui em Portugal, uma vez que a minha mãe já vivia cá em Portugal. Então ainda saí nessa viagem, no último voo que me podia trazer para Portugal, que nos podia trazer para Portugal na condição de refugiados. O que é que esta história marcou a minha vida? Marcou de forma gritante, se posso assim dizer, a minha vida, a minha forma de estar também, porque foi a primeira vez que eu tomei uma decisão, uma atitude de tamanha responsabilidade, uma vez que eu era menor de idade, mas precisei naquele momento de pensar rápido, todos nós, não é? Tomar uma decisão, e de facto tive essa capacidade de tomar a decisão de que o melhor para mim seria sair da Guiné. Marcou muito, mas esse episódio fez com que eu saísse da Guiné de forma abrupta, mas por outro lado acabei por vir cumprir aquilo que já era um objetivo da minha mãe, que era juntar-me a ela aqui em Portugal. E em Portugal, portanto, fui vivendo a minha vida da melhor forma possível, com essas recordações, com esse episódio traumático que durante algum tempo eu arrumei numa gaveta, não falava sobre o assunto, tinha dificuldades em passar essa situação, e devagarinho fui tendo a força necessária para falar sim desse assunto, desse episódio marcante na minha vida, sem me emocionar muito. Por acaso, hoje também estive no programa Bem-vindos da RTP África a falar sobre este tema, sobre como foi para mim e para a pessoa que participou comigo também a nossa experiência como refugiadas em Portugal. Portanto, cá estou eu, 26 anos, ainda não voltei a Guiné, conto fazê-lo este ano, mas já vou com outra preparação, com outro olhar para o meu país, com outro olhar para o meu povo, e também com outra preparação a nível emocional para voltar a ter o contacto com o meu povo, com o meu país, no fundo com as minhas raízes. Portanto, esta foi a minha breve experiência que eu pude partilhar aqui convosco sobre o que aconteceu com a minha saída em Bissau, como foi esse episódio marcante na nossa história, para mim, em breves palavras. Obrigada, e espero que a minha mensagem sirva também de alento para algumas pessoas que nunca conseguiram sair de lá, ou saíram e ainda continuam a sentir e a ter reflexos do impacto desse episódio na sua vida. Obrigada.
Na minha opinião, a guerra de 7 de junho de 1998 não trouxe nenhum benefício ao povo guinense, ao país em si, porque foram perdidas muitas vidas, que é sempre de lamentar. Houve problemas graves criados por essa situação que o povo teve que enfrentar e enfrenta até hoje consequências desse problema. Não houve melhorias, na minha opinião, a nível político, a nível económico, saúde, educação, que são os pilares de qualquer país desenvolvido. Portanto, esse acontecimento trágico da nossa história não beneficiou ninguém na Guiné-Bissau. Prejudicou o povo, as pessoas tiveram que fugir das suas casas, abandonar as suas casas e muitas dessas pessoas até hoje não recuperaram, não conseguiram ter uma vida estável, ter uma vida organizada como tinham anteriormente, antes desse conflito. Nós que tivemos, de certa forma, alguma sorte nesta possibilidade de fugir, de sair do país, alguns de nós conseguimos, obviamente, construir uma vida de sucesso fora da Guiné-Bissau, mas fica sempre a mágoa, fica sempre a tristeza lá no fundo, porque nós não saímos do país de uma forma normal, com felicidade, com alegria. Não podemos despedir das pessoas, não podemos trazer as nossas coisas, simplesmente tivemos que abandonar o país de forma drástica, a fugir e com muito medo, porque não sabíamos qual é que seria o próximo acontecimento, não sabíamos o que é que iria acontecer conosco e com os nossos familiares e amigos que ficaram na Guiné. Portanto, para mim, a Guerra de 7 de Junho, sem dúvida, foi uma tragédia na história mais recente da Guiné-Bissau. Obrigada.